Olá turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, veja só, hoje vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo que na aula passada a gente iniciou o conteúdo de terceiro bimestre, conteúdo esse de terceiro bimestre que a gente vai tratar o eixo chamado jogos, certo? Iniciação na prática dos jogos esportivos. E aí, na aula anterior, a gente falou um pouquinho, vocês viram 3 vídeos falando um pouquinho de diferentes tipos de jogos. Entre eles estão os jogos esportivos. É isso? O conteúdo de jogos ele é dividido em vários subtemas, né? Um deles é os jogos esportivos, nós temos os jogos ou brincadeiras populares, nós temos os jogos cooperativos, nós temos os jogos de salão, né? E aí a gente vai ver alguns desses jogos e qual a diferença de jogo e esporte, tá certo? Ah, professor, mas tem diferença entre jogo e esporte? Com certeza, tá? E a gente vai desvendar esse mistério durante as nossas aulas. E aí, ao final desse terceiro bimestre, a gente vai saber diferenciar o que é jogo e o que é esporte, tá bom? Aqui a gente tem o sequenciamento da nossa aula, das nossas aulas, né, durante todo esse bimestre agora, que iniciou na aula passada, que é o conceito e a importância dos jogos, tipos de jogos, generalizações pertinentes aos jogos, particularidades dos jogos esportivos. Por quê? Porque os jogos esportivos, vocês vão ver mais para frente, que há uma diferença desse tipo de jogo para os demais, tá bom? Orientações para pesquisa escolar, ou seja, vocês vão realizar uma pequena pesquisa nesse bimestre agora, nesse terceiro bimestre. Nós vamos ter a revisão da aula, revisão no caso do conteúdo, não da aula de hoje, mas essa revisão de aula aqui é referente a todo o conteúdo que a gente vai ver sobre jogos nesse bimestre, tá bom? E depois indicação de alguns sites para vocês pesquisarem, né, quando eu passar a pesquisa escolar. Primeiro de tudo, questionamentos iniciais, conhecimentos prévios. Aqui vocês vão dar agora um pause no vídeo, tá certo? Dá uma pausa no vídeo e aí vocês vão copiar essas perguntas no caderno de vocês, tá certo? O que são jogos e quais são os tipos de jogos que vocês conhecem? Vocês vão escrever essas perguntas e vão responder com as suas palavras. Depois, mais para frente, vocês vão ver essa resposta e vão confrontar com a resposta de vocês, tá bom? O que são os jogos esportivos? Quais jogos esportivos vocês conhecem e quais praticam? E qual a finalidade de uma pesquisa? Tá bom? Então, parem aí o que estão fazendo, parem de assistir o vídeo, deem uma pausa e copiem as perguntas e a partir do momento que vocês estão copiando a pergunta, copie essa pergunta, responde. Depois copia essa pergunta, responde. Porque aí não precisa ficar perguntando, professor, precisa dar quantas linhas para eu responder? Não, não precisa quantas linhas. Você copia e responde. Copia, responde, copia, responde, copia, responde. Obviamente que quando eu passar essa aula para vocês, eu vou dar o tempo, além do vídeo, o tempo que eu sei que vocês vão passar para responder, tá certo? Então, para vocês, vocês só vão dar sequência no vídeo, tirar do pause, depois que responderem
1, 2, 3, 4. Essas 4 perguntas, tá certo? E aí nós temos questionamentos iniciais para os conhecimentos prévios, logicamente, depois que vocês já responderam as 4 perguntas lá, tá certo? Depois que vocês responderem as 4 perguntas, vocês vão ter essa sequência aqui. Então, observem as imagens que se seguem. Quais são referentes a jogos e quais são referentes a esportes? Aqui a gente tem um jogo de futebol e aqui também a gente tem um jogo de futebol. Mas qual deles aqui, qual desses dois é esporte? Qual desses dois são jogos? E por quê? Por que é jogo ou por que é esporte? Tá certo? Aqui a gente tem mais 2 imagens. A gente tem o voleibol, certo? A gente teve o futebol, as imagens do futebol. E agora a gente tem as imagens do voleibol. Aqui, nessas imagens, o que é jogo, qual deles é jogo e qual deles é o esporte? E por quê? Tá certo? Vamos passando. A gente viu futebol, a gente viu o voleibol, todos eles esportes coletivos, né? E aí agora a gente vai ver o basquete ou basquetebol, tanto faz, certo? Então, basquete é a abreviatura do basquetebol, certo? Então, qual desses aqui, todos dois são basquete, ó. Todos dois são basquetebol. E aí, qual desses é esporte e qual desses é jogo? E por quê? Quais as diferenças básicas entre jogo e esporte? Quais são as diferenças básicas de jogo e esporte? A gente viu 2 figuras de futebol, 2 figuras de voleibol e 2 figuras de basquetebol. Então, quais as diferenças básicas dos jogos e dos esportes? Respondam, tá certo? Dê uma pausa no vídeo agora, escreve essa pergunta e responde de acordo com as imagens, as 6 imagens que vocês acabaram de ver, tá bom? Então, o conceito e importância dos jogos. O jogo, segundo esses autores aqui, coletivo de autores do ano de 2009, o jogo é uma invenção do homem, um ato em que sua intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo para modificar imaginariamente a realidade e o presente. A gente pode citar como exemplo o próprio Free Fire que vocês costumam jogar, né? Aquilo ali é um processo criativo para modificar o ambiente que você está. Por exemplo, você pode estar dentro de casa, dentro de um quarto, tá? Mexer com a imaginação, né? O imaginário. Por quê? Porque vocês podem estar numa selva, vocês podem estar dentro de uma barraca, vocês podem botar uma parede de gel, não é isso? E aí mexer com a imaginação de vocês entre a realidade e o presente, né? E o mundo virtual. Para Mello, no ano de 1989, esse autor aqui, ele define o jogo como uma atividade ou ocupação voluntária, onde o real e a fantasia se encontram. Todo jogo, seja ele virtual, pode ser um jogo de salão, por exemplo, uma dama, um dominó, um xadrez. Aquela peça ali que você vai modificar, o local, está lhe representando.
Quando você, num jogo de dama, o oponente consegue capturar a sua peça, você está perdendo uma peça. É um pedaço do seu jogo, é um pedaço do que lhe representa no jogo. Então, é onde tem o real da fantasia, certo? Para Ferreira, do ano de 2003, esse autor ele escreveu que o jogo é uma atividade física e ou mental que favorece a socialização e é realizado obedecendo a um sistema de regras, visando um determinado objetivo. Obviamente que num jogo de dama eu não posso mexer a minha peça para qualquer direção usando o quadrado branco ou o preto. Existem regras. Eu não posso também pular duas ou três casas se minha peça não for a dama. Então existem regras, não é isso? E aí visando um determinado objetivo. Pode ser também uma atividade física. O jogo pode ser uma atividade física, por exemplo, um jogo de queimado. Um queimado, ele é um jogo, ele tem regras, não é isso? Eu tenho que obedecer às regras determinadas, mesmo que a gente modifique as regras, mas mesmo a regra sendo flexível, a gente pode modificar as regras, mas a gente tem que seguir essas regras, né? Pode ser física, como eu falei, o exemplo agora do queimado, ou mental, que eu acabei de dizer também, sobre dominó, dama, xadrez, tá? Visando um determinado objetivo. No queimado, qual é o objetivo? É que minha equipe queime todos do lado adversário. Na dama, qual é o objetivo? O objetivo é que eu pegue todas as peças do meu oponente, certo? Já para esse autor, Huizinga, em 1999, ele falou que o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, isso aqui não é segundos, tá? Seguindo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. Ou seja, eu acabei de falar sobre regras livremente consentidas, como por exemplo o jogo de queimado. O jogo de queimado ele pode ter diversas regras. Eu posso inventar uma regra como eu estou com um time misto, menino e menina, jogando entre eles. Então eu posso dizer que meninos só pode queimar meninos e meninas só pode queimar meninas. Essa regra pode ser para todos os jogos? Pode. Mas eu posso também tirar e dizer, pode matar menino, pode matar menina e ser livre. Então, mas mesmo eu modificando as regras, eu tenho que as regras tem que ser obrigatórias. Eu tenho que seguir essas regras, tá bom? Agora a gente vai ver um vídeo falando sobre jogos, tá bom? O que são jogos pré-desportivos? Os jogos pré-desportivos são jogos cujo objetivo principal é aprender os movimentos básicos das modalidades esportivas. O que seria isso? Aprender as técnicas, né, de todas as modalidades esportivas, ou a maioria delas. Tomando como exemplo aqui, eu vou falar um pouco do futebol, do vôlei, do handebol e do atletismo, que é o que a gente tem mais contato, certo? Então, o objetivo principal é aprender os movimentos básicos das modalidades esportivas. Por quê? Algumas modalidades são muito parecidas umas com as outras e outras são bem diferentes, certo? Vamos supor que falar um pouco do futebol e futsal, que são bem parecidos, né? Jogo com bola, com os pés jogados, né? Então, os jogos pré-esportivos, ele desenvolve aquelas habilidades necessárias para você jogar o futebol, o futsal. Para a gente jogar futebol, ou futsal, a gente precisa de quê? Aprender o quê? A gente precisa aprender a dominar uma bola, fazer a recepção dela, né? Conduzir a bola, fazer um passe direito, fazer uma finalização, um chute, né, direito. Então, algumas dessas habilidades a gente pode desenvolver através de jogos pré-esportivos, que é onde a gente inicia o esporte. Como o próprio nome já diz, é pré-desportivo, vem antes do esporte propriamente dito. Antes de você começar no futebol, com todas as regras, todas aquelas coisas, você vai começando aos poucos.
com jogos pré-desportivos, que você aprende a fazer um passe, a fazer uma recepção, a fazer uma finalização. Então, o objetivo do jogo pré-desportivo é esse: desenvolver aquelas habilidades que você vai utilizar no esporte, através de um jogo pré-desportivo, como o próprio nome já diz. Vou mostrar aqui agora a vocês alguns exemplos, certo? Exemplo de jogos pré-desportivos. A gente já conhece, né? Esses aqui que eu vou falar, que são os mais comuns. Jogo do mata ou queimado, que a gente desenvolve a habilidade do handebol. Que habilidades são essas? Quando você vai jogar um handebol, você precisa saber como recepcionar a bola da forma correta, fazer um passe com direção, né? Com, com uma direção e com um sentido, né? Fazer aquela finalização que você faz no jogo do queimado para tentar acertar o colega, você usa no handebol também. Então, isso é um jogo pré-desportivo. Você desenvolver habilidades do esporte, do handebol. O jogo dos passes, aqui eu só citei alguns, mas existem vários jogos pré-desportivos, sabe? O jogo dos passes é como se fosse um bobinho, né? Aquele bobinho que a gente faz, só que com as mãos. Ao invés de a gente ficar tentando fazer os passes com os pés, a gente faz com as mãos, lançando a bola do colega para o outro. E uma pessoa fica ali no meio daquela roda, né? Tentando interceptar essa bola. Se ele conseguir, o último que tocou na bola, quem vai tomar o lugar dele, certo? O bobinho que a gente já conhece, que a gente desenvolve habilidades do futebol, o bobinho, que você aprende a dominar a bola, fazer um passe, a evitar que o adversário pegue sua bola, né? E quem está sendo bobinho naquele momento, ele aprende a interceptar a bola, né? Ele desenvolve essa habilidade de interceptar. O barra dupla, o famoso barra dupla. Quais são as habilidades envolvidas naquele barra dupla? A gente tem um goleiro e 2 ou 3 jogadores ali tentando finalizar e fazer o gol. Se o goleiro pegar a bola, aí troca, né? Ele vai jogar e quem chutou a bola, que perdeu, vai para o lugar dele. O que é que você aprende no barra dupla? Aprende recepção, passe e finalização. Entendeu? 1, 2, 3. Desenvolve a habilidade do vôlei. Manter a bola no ar, a finalização, o toque, pode ser trabalhado, o toque. Tá entendendo? Então, os jogos pré-desportivos são jogos que a gente utiliza para desenvolver habilidades para ser usadas nos esportes específicos. Quando a gente for chegando, a gente vai iniciando com os jogos pré-desportivos, vai evoluindo até chegar no esporte propriamente dito, com todas as regras e estratégias técnicas quanto táticas, certo? O roubo-bandeira. O roubo-bandeira desenvolve uma habilidade para o atletismo, né? Ah, mas como assim o roubo-bandeira desenvolve uma habilidade para o atletismo? Qual o objetivo do roubo-bandeira? Você conseguir pegar a bandeira da equipe adversária sem ser tocado, porque senão você vai ficar congelado. E se pegar a bandeira, conseguir chegar do seu lado. Geralmente você se utiliza de velocidade. Então é uma habilidade do atletismo. Velocidade, você utiliza disso e você desenvolve. Pega também, pique-pega, mil. São vários nomes para uma mesma modalidade. Que a gente pode utilizar. Esses jogos pré-esportivos podem ser... a gente pode inventar também alguns para desenvolver a habilidade de todas essas modalidades. Aqui eu citei algumas modalidades: handebol, futebol, vôlei e atletismo. Então, pessoal, o jogo pré-desportivo, tirar aqui essa tela. O jogo pré-desportivo, ele serve para isso, certo? Como o próprio nome diz, pré-desportivo. É uma iniciação para você adquirir aquelas habilidades, para quando você chegar no esporte, você já saber de alguma coisa, certo? É para isso que serve. Pronto, gente. E aí, a gente conseguiu visualizar também no vídeo que acabamos de ver alguns tipos de jogos e os jogos pré-desportivos, né? Que a gente começou a falar, né? Vendo as imagens ali, o que é jogo, o que é esporte, né? Isso, e mais para frente a gente vai continuar vendo essa diferença, o que é jogo, o que é esporte. Existe um jogo que parece muito com aquele esporte, mas não é o esporte propriamente dito, porque, por exemplo, o futebol ele é jogado num campo com aquelas dimensões, né, que o campo oferece, tem as barras naquela dimensão que é tamanho padrão,
os jogadores eles têm que usar um padrão completo de calção, meião, camisa e usar caneleira. No futebol tem a questão também da arbitragem, tem que ter um árbitro e 2 bandeirinhas, que são os auxiliares. Tem o quarto árbitro que levanta as plaquetas lá na questão da substituição ou nos acréscimos do jogo, né? Antes eram 3 substituições para cada time. Hoje, na época da pandemia, são 5 substituições. Então, até 5 substituições. Então, existe muita diferença entre jogo e esporte. Como, por exemplo, um racha que você está batendo na rua, um racha que você está jogando na rua ou na quadra da escola ou no campo da cidade, você está tendo não está jogando com padrão completo, é um time com camisa, outro sem camisa. O lateral ele pode ser batido com a mão, com o pé, com uma mão só, né? A falta é entre quem está jogando que diz se foi falta ou não. Então, mais para frente a gente vai ver mais essa diferença de jogo, um jogo esportivo, que é um jogo que tem algumas regras, mas que não é o esporte propriamente dito, que já tem um livro de regras, tem a arbitragem, que é o juiz, e mais pra frente vocês vão ver, tá certo? Hoje a gente vai ficando por aqui, até a próxima aula, e aguardem no nosso grupo de WhatsApp, que aí eu vou passar a atividade para vocês, tá bom? Forte abraço a todos.